Porque os crimes que movimentam milhões e milhões do nosso país, né, e impactam significativamente a economia, né, e causam tantos danos, os crimes de colarinho branco, né, que movimentam milhões e milhões de reais no nosso país, tem uma dificuldade tão grande de haver uma punição, de haver uma repressão significativa em cima dessas pessoas que são autores desses crimes. É porque o crime de colarinho branco no Brasil gera uma sensação generalizada de impunidade para as pessoas. Estou falando assim, se a gente sai às ruas aí e vai conversar com uma pessoa ou com outra, a gente vai ver como as pessoas sentem que realmente há uma impunidade em se tratando dessas infrações penais e que geram tanto dano, né? Quando se compara, por exemplo, com os crimes que são cometidos pelas pessoas de forma individual por aí, como é o caso, por exemplo, furto de um veículo automotor, furto de uma bicicleta, um crime de roubo, né, que há um crime de violência ali, a gente vê de fato ali uma repressão mais significativa, pelo menos é o que a sensação popular nos confere. Agora, quando a gente pega crimes econômicos, essas infrações são cometidas normalmente por pessoas que têm um alto poder aquisitivo, né, da mais alta classe social e às vezes também com influência nas instituições do poder público, no poder político e em outros exemplos, aí a gente sente uma dificuldade, né? As pessoas sentem, eu falo aqui como qualquer povo, a gente sente uma dificuldade em perceber a repressão ali significativa, sente dificuldade em perceber que realmente ali essas pessoas que gozam de um prestígio financeiro muito significativo acabam ficando impunes na maioria dos casos. Bom, essa criminalidade de colarinho branco é justamente isso, né? São essas infrações penais que são cometidas por pessoas que normalmente têm uma posição de prestígio social, poder aquisitivo muito significativo, poder econômico, normalmente não tem violência. Então, esses crimes de colarinho branco são aquilo que foge, por exemplo, do nosso senso daquilo que é criminal. Porque normalmente, se você te perguntar, cara, o que você acha que é um crime grave? Você vai dizer, não, homicídio. Fala outro crime grave. Você vai dizer, um crime contra a dignidade sexual. Fala mais um crime grave, roubo. Fala mais um crime que você considera grave, tráfico. Né? E aqueles casos, por exemplo, corrupção, dissimulação de capitais, que é a lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraudes fiscais, estelionatos cometidos contra instituições públicas, por exemplo, as pessoas acabam não falando, né? Porque não faz parte do senso comum. Né? Não é porque a sociedade quer passar o pano, né? Não quer ver a gravidade desses fatos, mas na verdade é porque foge do senso comum. O que a gente vê no dia a dia é um homicídio, né? O cara foi esfaqueado, o cara deu um tiro, o cara trocou tiro, o cara meteu um assalto, o cara cometeu uma violência sexual, dentro do lar, fora do lar, cometeu uma violência sexual na rua. Então, isso aí sim faz parte do senso comum, né? Do senso comum. E aí a gente não vê, né? Assim, constantemente nós não vemos uma repressão a essas infrações penais, né? E normalmente, meus caros, aqui você fala, vamos falar, transferir o patrimônio ilicitamente de um para o outro. Você tem uma bicicleta, deixa a bicicleta em frente à sua residência, passa um vagabundo lá e curta a sua bicicleta. Né? Hoje o quê? Não é uma transferência lícita, né? Mas é uma transferência ilícita. O cara pegou o seu patrimônio, né? Que é a sua bicicleta. Agora imagina como esses grandes indivíduos, né? Esses grandes indivíduos, eu falo, me referindo ao poder econômico dele, né? Porque grande é só no poder econômico, né? Moralmente, eticamente, essas pessoas que cometem essas infrações não são grandes em nada, né? São grandes porque eles têm dinheiro, capital no nosso país. Essas pessoas cometem essas infrações e geram um impacto significativo assim absurdo. Pensa, um dinheiro que seria destinado a uma unidade hospitalar pública, né, que iria atender toda uma comunidade ali de 4, 5, 6 bairros, 10 bairros dentro de uma cidade, e esse dinheiro é desviado para uma propriedade rural do cara, para uma fazenda, para uma mansão de luxo, porque é isso que acontece, né? Se aquele que tem o poder econômico consegue deturpar e tirar esse patrimônio público que seria reinvestido ali para a sociedade, levar para uma coisa privada dele, usar a mansão dele, por exemplo, isso é uma transferência de um patrimônio gigantesco que afeta significativamente a vida de muitas pessoas. Né? Então, existe uma gravidade, apesar da gente não conseguir perceber essa gravidade assim no olhar, né, friamente, mas existe uma gravidade. É aquela coisa, eu sinto quando alguém vem e furta uma bicicleta minha, eu sinto diretamente a violação do meu patrimônio, porque é meu aquele ali. Agora, quando se trata, por exemplo, de desvio de verba pública, porque eu não sinto diretamente. Né? Pô, tem a minha. Vamos supor que eu não contribuí significativamente
através da tributação, de imposto. Então eu não pago muito imposto, eu não pago muita taxa, eu não pago tributos de uma forma geral. Só que eu contribuo com a minha força de trabalho. Então, o seu trabalho, só o fato de você estar trabalhando, você já está contribuindo para o Estado. Se você é empregado, o seu patrão fala, mas você não contribui, você nem paga imposto de renda, você ganha 2, 3 mil reais, você não paga nem imposto de renda, você não contribui nada, você não pode cobrar. Pode sim, porque você contribui com o seu trabalho. É através do seu trabalho que você movimenta aquela estrutura e o seu patrão contribui. Então todo mundo contribui. Uns contribuem com o dinheiro, outros contribuem com o que é mais valioso que o dinheiro, que é a mão de obra, né? A força de trabalho. Isso é muito mais importante que o dinheiro. E aí, pois bem, veja só. Você contribui significativamente, né, através da sua mão de obra. Então, aquele patrimônio ali que está sendo desviado, de repente, de uma instituição pública, ou que deveria ser remetido para uma instituição pública, acaba saindo do seu, não do seu bolso diretamente, porque é algo transindividual, né, de toda a coletividade, mas você também é uma das pessoas afetadas. E toda a comunidade, né, toda a comunidade local, ou toda a comunidade regional, que seria destinatária daqueles recursos que foram desviados, ou que não foram para o local que ele deveria ser. Aqui eu me refiro a questões de corrupção e desvio de verbas públicas, mas você pode ter também a sonegação, né? O grande empresário, ele também vai ter que contribuir bastante, né? Quem mais tem, mais contribui, né? Financeiramente. Então também pode ser isso, a ausência de uma determinada verba chegar até os cofres públicos e, por exemplo, ser devolvida à comunidade de uma forma geral. Essa coisa de punição e a repressão é esse tipo de caso, sempre foi muito difícil, porque existe também uma complexidade muito significativa em se tratando da produção de provas. Eu quero trazer aqui um vídeo daqui 6 anos atrás, né? 6 anos atrás, lá do STF, em que há uma discussão aqui, lá no Supremo Tribunal Federal, e hoje, a partir dessas transmissões dos julgados, né, do Supremo Tribunal Federal, é algo assim muito bom, porque a sociedade passa a ver. Tem um lado negativo também, porque às vezes gera a impressão de que os ministros estão falando para a população ouvir, né? Só que nós temos também o exemplo que a população pode passar a ver de fato, né? Não é bom que o Poder Judiciário não seja influenciado pela sociedade, né? Porque tem que se pautar com base na legislação e o livre convencimento motivado. Mas a crítica que se faz, por exemplo, essas divulgações, inclusive tem críticas muito significativas na própria internet aqui, alguns doutrinadores falam, né, que não deveria ter essa divulgação somente da sentença, da decisão, não a transmissão das audiências, dos debates, enfim. Mas o lado bom, né, dessas transmissões é que a gente passa a perceber, às vezes, ali as discussões acaloradas entre esses atores, esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que são as maiores autoridades do Poder Judiciário do nosso país. Aí veja interessante esse trechinho aqui, né? Isso aqui na época virou um estrondo, né? Tudo quanto rede de televisão, site, canais de YouTube, falavam sobre isso, porque realmente até corte nos vídeos curtos, né? Falavam bastante sobre isso aqui. Terminou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Leniência, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é mais jovem do que o ministro Gilmar Mendes, lá no Supremo Tribunal, fala, né, que o ministro tem uma leniência com o crime de colarinho branco. Essa leniência, claro, essa passação de pano. Veja novamente, ó. Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Ministro, eu peço por gentileza, estamos no plenário de um Supremo Tribunal e eu gostaria que... Quer dizer, um ministro acusa o outro de leniência com a criminalidade de colarinho branco. Aí você vê como a coisa é muito séria, né? É muito séria. A gente vê, vez ou outra aqui no dia a dia, né? As pessoas por aí falam assim, passa pano para ladrão ali, ó, o cara furtou, já foi solto, né? Mas essa sensação de impunidade social é em relação a todas as infrações. E em relação a essa criminalidade de colarinho branco, uma das coisas mais difíceis que a gente percebe e vê através das publicações da internet, sites que falam de investigações que estão sendo conduzidas, de operações que são realizadas pela polícia, é a construção da prova, né? Ou a verificação e o encontro das provas. Porque o que acontece? Quando você tem infrações penais que são cometidas aqui no dia a dia, simples, né, de menor complexidade, um furto, por exemplo, ou basta você ter a vítima, né,
A vítima afirmando, uma testemunha, que diz, não, realmente eu estava ali, viu, o cara pegou, montou na bicicleta e saiu vazado. Uma testemunha ocular, e você encontrar o criminoso. Não precisa de mais nada, né? Mesmo que o criminoso negue, diga que não cometeu aquilo que está sendo imputado a ele, o que acontece é que a prova está praticamente pronta. Não tem mais o que fazer. Você tem a vítima, você tem a materialidade, você tem o autor, você tem uma testemunha que afirma que viu. Não precisa de mais nada. Agora, quando se trata dessas infrações de colarinho branco, aí você tem uma situação que é muito mais delicada. A maior parte disso é através de auditorias, de documentos, análise de documentos, e você pode perceber como os órgãos policiais Brasil afora, principalmente polícia civis e polícia federal, criam unidades especializadas, porque tem que ser altamente especializado para ser capaz de alcançar os elementos informativos e provas ali a respeito dessas infrações econômicas, infrações chamadas de colarinho branco, corrupção, sonegação, ilusão, desvio de verbas, enfim. Porque há uma dificuldade, né, uma complexidade muito significativa. Não é algo simples como uma prisão em flagrante que uma pessoa cometeu um furto, que cometeu um homicídio. É algo altamente complexo. Além dessa complexidade para a produção de provas, você vai ter também outro problema que, infelizmente, pode existir em algumas situações, que é a influência que essas pessoas que são autoras dessas infrações penais, chamadas de colarinho branco, podem ter sobre o sistema de persecução criminal, né, sobre as pessoas envolvidas na repressão criminal. Aí eu digo, por exemplo, né, se são pessoas com alto poder aquisitivo, né, que ostentam poder econômico e gozam de uma situação de prestígio econômico significativo, elas podem conhecer as pessoas que são responsáveis pela investigação delas mesmas. Né? Aí você pode trazer questões como o foro por prerrogativa de função, em que uma autoridade é investigada por um colega, um companheiro, um conhecido ali que trabalha vez ou outra. Isso tudo também pode influenciar e com certeza influencia negativamente a repressão criminal a esses casos, né, essa criminalidade chamada de colarinho branco. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero conduzir você a uma reflexão sobre essa sensação de impunidade que as pessoas têm em relação a essas infrações penais chamadas de colarinho branco. Se fala muito de seletividade penal, e é justamente um reflexo dessa própria dificuldade que existe na repressão à infração penal de colarinho branco. Você vê a repressão criminal funcionando de uma forma mais acelerada em relação às infrações menos graves, mas que acontecem no dia a dia, menos graves no sentido de impacto de muitas pessoas. É grave, um homicídio, você está doido, uma violência sexual. Eu estou para dizer que a violência sexual é mais grave que o homicídio, né, por conta dos danos que é causado à vítima. Mas você vê, então, essas infrações penais, e vamos pegar o furto, que a gente consegue comparar melhor. Você vê uma repressão, né? Não é muito significativo ver quantos crimes de furto não acontecem por aí e ninguém é punido. Você não vê nenhuma pessoa sendo responsabilizada porque não se chegou à autoria de quem cometeu o furto. Então você também vai ter, nessas infrações, uma sensação de impunidade por parte das pessoas. Pô, eu registrei o furto 3 vezes que eu fui furtado e nunca acharam nada, nunca aprenderam, nunca fui chamado para ir fora. As pessoas falam isso aí no dia a dia. Pô, registrei lá e nunca me chamaram para ir na delegacia, nunca, será que nunca a polícia não foi atrás? É porque muitas vezes não se chega à autoria dessas infrações penais. Então, se fala nessa seletividade penal. Então, há uma justiça seletiva, é o que se fala, há uma justiça seletiva, porque somente são punidas pessoas que são autoras dessas infrações menos graves, né? Furto, por exemplo, estou me referindo ao furto. Que de fato não é verdade. Proporcionalmente, você vai ter muito mais pessoas, né? E, claro, a repressão criminal é subjetiva, é parte do fato, do indivíduo que cometeu o fato. Você vai ter muito mais crimes de furto simples do que um crime de corrupção, né? Pega uma cidade, por exemplo, que você mora, Cuiabá, só tem um prefeito. Se esse prefeito de Cuiabá comete atos de improbidade ou crimes envolvidos à corrupção dentro da área de Cuiabá, ele é um indivíduo cometendo ali, dentro de uma estrutura, uma infração ou várias infrações penais. Agora, quantas pessoas, né, não cometem furtos dentro da cidade de Cuiabá? Usuário de droga, por exemplo. Então, você tem muitos usuários de droga cometendo furtos ali, e a maioria deles acabam não sendo verdadeiramente punidos pela prática do furto. Queria saber a sua opinião sobre, né, avançamos em 14 minutos de vídeo, saber a sua opinião sobre os crimes de colarinho branco, se você acha que tem, de fato, no Brasil, essa coisa de impunidade, se você acredita
Você acredita que a justiça de fato é imparcial quando se trata de crimes econômicos no nosso país? Você acha que precisa mudar, o que precisa melhorar? Deixa aí sua sugestão, seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Forte abraço, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e até a próxima. Valeu!